muito bom dia, sejam bem-vindos ao UB em Prosa, o podcast do grupo UB Agro. Eu sou Letícia Mazzarini. Eu sou a Agnes Maria e vou estar aqui com vocês hoje. E como vocês podem perceber, a gente está aqui na Alas Logística, mais uma empresa do grupo UB Agro. E hoje a gente tem convidados muito especiais para mais esse podcast aqui, né? Pois é, estacionamos aqui na Alas por um motivo muito especial. Então, nós estamos aqui recebendo o Thiago Neves, que é gerente da Alas, e o Rodrigo Fortunato, nosso diretor de operações, supply. O que mais, Rodrigo? E tudo vai E mais algumas coisas. Gente, para que todo o público saiba, né? A gente parou a produção. Literalmente paramos. Thiago, Chimbinha, não briga com a gente não, Chimbinha. Chimbinha tá extremamente chateado com a gente. Mas é isso, a gente parou para poder falar o quê? De logística. E aí, eu quero fazer uma brincadeira com vocês, que eu trouxe cubos mágicos. Pra não desestressar. Pra desestressar um pouquinho. Para mostrar que vocês são bons de atividades de lógica, de estratégia. Obrigado. E é isso. Opa. Vocês têm até o final do programa, enquanto a gente conversa, enquanto a gente vai batendo esse papo, para entregar pra gente pronto e finalizar. Vai ser 5 horas de programa. 5 horas de programa. Menos, no tempo de vocês, tá tudo certo. Mas bora começar. Quero que vocês se apresentem primeiro pro público também, né? Pra gente começar com as primeiras perguntas. Certo. Fala de você, Thiago, depois Rodrigo, e aí a gente... Tá bom. Bom dia, primeiramente. Meu nome é Thiago, conhecido aqui no grupo como Thiago Neves. Eu tô no grupo há 9 anos. Entrei já na parte de logística, tem 12 anos para 13 anos de logística já. Caí de paraquedas nesse setor e por causa dos desafios eu nunca mais saí, né? Sou engenheiro de produção por formação e é isso, esse sou eu. Vamos lá, Rodrigo? Bom, vamos lá. Eu sou, como a Letícia falou, sou um cara de... Gosto de história, né? Então, eu sou o Rodrigo, eu sou catarinense, né? Sou do Sul. Ultimamente eu deixei de ser o Rodrigo para ser o pai da Bia e da Laura, né? Então, hoje eu estou na Ubifol, no grupo UB Agro, até mesmo porque eu sou responsável pela Alas, mas sou responsável pela cadeira de diretoria de operações supply chain na Ubifol e responsável pelo projeto, pela engenharia do projeto Vitalis. Minha formação... Pouca coisa, né, gente? Homem de múltiplas atividades. A minha formação, eu sou formado em administração em Santa Catarina. Eu trabalhei bastante tempo em finanças, em supply chain e operações. E é isso, assim, eu vim parar em Uberaba muito pelo desafio e por achar assim, que tem tudo a ver com o que eu imaginava para minha carreira agora, entendeu? E como que você não te achou, Rodrigo? Cara, isso é mais uma história, mais uma história. Eu dou conta, Bruno. Vamos lá. Eu trabalhei sempre em multinacional, eu vim de empresas de grande porte, operações bem grandes, bem expressivas. Em um determinado momento, na pandemia, eu decidi que eu iria ter um ano sabático. E eu decidi que esse ano, na primeira onda da pandemia, eu decidi isso e fiz toda essa movimentação para tirar esse ano sabático. Na época eu estava numa multinacional de sugar e fiz essa movimentação, só que era estatutário tudo, e levou esse tempo todo até desfazer toda essa documentação, e eu já estava dentro de outra empresa de agroquímico. E nessa empresa eu sempre estava procurando alguma coisa que tivesse muito fit com a minha cultura, com o que eu pensava de pessoas, com o que eu imaginava que deveriam ser as gestões, e nisso a Cassiana me encontrou. Então, um bate-papo que era de 15 minutos levou umas 2 horas. Depois, acho que no intervalo de 2 dias, eu conheci o Fabrício.
que também era apenas para um bate-papo de meia hora, não tinha nada muito estruturado, e acabou que aí a gente ficou muito tempo conversando mesmo. O Fabrício é melhor de contar a história do que eu. É. Ele te falou que ele corre de Porsche, eu tenho certeza. Então, ele contou toda essa movimentação, tudo que ele estava imaginando para o Ubifol. A princípio, eu vim para Ubifol, então ele contou todo o desafio, de tudo, toda essa movimentação, e eu falei, pô, é aqui que eu quero estar, é nesse ambiente que eu quero estar, e na mesma hora eu aceitei. A princípio, eu aceitei muito também por ter a questão de ser híbrido, que eu não vou deslocar minha família, que naquele momento eu estava em Londrina. E, bom, mas como na vida da gente, a gente sempre se adequa ao ambiente, nesse meu planejamento que eu não iria movimentar, eu trouxe toda a minha família para Minas. Então, hoje a minha filha, já de 5 anos, ela já fala NEM. Eu não sei o que é, mas ela fala NEM. Então, é isso. Ai, daqui a pouquinho tá com todo o vocabulário mineiro da língua. Dizem que é o vocabulário mais... Saiu uma pesquisa que é O dialeto. o sotaque mais charmoso do Brasil é o mineiro. É o mineiro. Eu, como sou um pouco bairrista, eu ainda acho que é o catarinense. Mas o mineiro pode ficar em segundo. Eu gosto do sotaque mineiro, sou suspeita pra falar. Thiago, você tá aqui desde o início da formação da Alas. E aí eu queria que você contasse essa história pra gente ir introduzindo nesses insights aí que a gente quer trazer pro podcast. Então, assim, como que foi a conversa? Da onde surgiu a ideia de... Porque a Alas é o primeiro negócio da holding, né? Do grupo Biagro. Então, como que surge essa ideia até a gente chegar no Rodrigo e voltar pro Rodrigo? Bacana. Assim, o Fabrício sempre foi um cara muito visionário, né? Eu sempre brinco que ele tá no físico hoje, mas sempre pensando no amanhã. E a gente tinha um desafio muito... Logística com si já é um desafio muito grande, né? Quando a gente traz para o agro, né, tem essa questão do time de aplicação, do time de entrega, né, a questão de toda a especulação que tem envolto disso. Então, a gente tinha... o ano era 2019, a gente tinha todo uma necessidade de crescimento, uma empresa crescendo a 30%, e a gente tinha que sustentar esse crescimento de alguma forma, né? E a logística é o elo final dessa cadeia. Então, a Alas, ela surgiu numa dessas viagens do Fabrício, ele traz na bagagem alguns insights de modelo. Aí começamos a conversar, na oportunidade tinha o gerente de operações, que era o Luciano Vilela, ele também participou ativamente dessa construção. E aí a gente começou a conversar, até que a gente colocou a ideia da primarização do serviço de transporte, inicialmente só transporte, né, como uma forma de regularizar a cadeia, organizar essa cadeia, né? Tinha fator crescimento no meio, então a gente tinha que sustentar essa cadeia também. Então ele traz a ideia e nós começamos a idealizar isso ainda em 2019, né, com alguns estudos. Inicialmente era um estudo tributário, né, tinha todo o fit com a parte tributária, crescimento, etc. E aí a gente vai com essa ideia, né. Em 2019 teve a convenção de vendas da Ubifol, então não existia o grupo, né. Foi a primeira convenção de vendas da Ubifol. Da primeira convenção, uma convenção maravilhosa, assim, realmente ficou na memória, né. E aí o Fabrício ali apresenta já a ideologia de grupo, né, o Ubifol como um grupo de negócios, né, ele fala muito de plataforma de negócios, né, e ele já fala que a gente vai ter um vertical de negócios logístico, né, um spin-off de logística, e ele já anuncia naquele ano mesmo. E, na verdade, a Alas surge em março de 2020, mas as suas operações em julho. A primeira operação, ela é marcada, né, 16/7/2020, né, nossa primeira operação. E, assim, a Alas, ela surgiu nessa ideia de uma transportadora administrativa, né, com fins tributários, fiscais, mas depois
a demanda daquele ano, 2020, foi numa demanda de pandemia, né? Então, assim, a gente teve safra recorde, tivemos que já tirar a alas de dentro da Ubifol, e isso nos forçou a ter nossa primeira sede. Ali a gente já teve 1.000 posições pallets, a produção já teve que escoar uma parte desses produtos para lá. Então, assim, o que era para ser uma transportadora administrativa se tornou um projeto muito maior, né? E aí a gente já fez o que a gente chama dentro da logística de 3PL, né? Que é a terceira parte da logística. A gente já pôs a armazenagem, já clipamos ali também a parte de estratégia de estoque, né? E isso foi crescendo, né? Isso foi acontecendo, né? A Alas já passou por 3 locais diferentes, né? Sim. E isso tudo por conta do crescimento. Como que 3 locais em 3 anos, né? Nós tínhamos uma sala dentro do site da Ubifol, né? E aquilo ali perdurou por alguns meses. Já no final de 2020 a gente vai para nossa primeira sede apartada. E depois, em 2021, a gente vem para esse local aqui que nós estamos hoje. E aqui já está ficando pequeno, né, Rodrigo? Aqui já está ficando pequeno. Mas também, né, gente? Um crescimento de 80% em 2022, né? Precisamos achar um lugar maior agora. Outro desafio para o Rodrigo aí. Porque da próxima vez eu quero fazer um podcast em cima, sabe? Pode ser, Rodrigo? Deixa o Johnny ouvir isso. Corta que o Johnny não pode ouvir. E o nome, Alas? A gente tinha um desafio, né? Falar assim, o grupo depois, quando ele surge, né? O grupo Ubiagro, tinha sempre sufixo Ubi, né? E ele é muito forte. E a gente pensou, pô, o Ubilog, surgiram algumas ideias no momento. Só que a gente entendeu que a Alas, ela tinha que ser diferente, porque a gente tem esse fit com o mercado, né? Não tem como fazer uma empresa de logística só para o grupo. A gente precisa do mercado, porque isso traz corredores, isso traz estratégias melhores para nós, né? Então a gente colocou para alguns profissionais, né, idealizar um nome diferente. E assim, foi amor à primeira vista, o Alas, né? Eu acho que meu também, mas Fabrício gostou muito do nome. Alas tem um significado de asas em espanhol, né? E essa ideia do azul, né, do azul ciano, que remete ao céu, e a gente sempre alçando voos cada vez maiores, né, sempre buscando algo sempre maior, né? Então ela não foi nasceu valorizada no marketing aí, porque essa logo ela representa as estradas, né? Isso. O L do Alas representa as rodovias, então vamos valorizar o marketing aí, né, gente? O branding da Alas, ele foi assim, amor à primeira vista mesmo, e a gente definiu que Alas seria o nosso nome mesmo. Legal. Bacana. Rodrigo, a gente falou do crescimento, né, de 80% da Alas, e ao que você atribui esse crescimento? Acho que assim, a Alas, ela já nasce com um cliente forte, que ela já nasce, ela já está tracionada com um cliente que ocupa, a princípio, 100%, e o nosso desafio como Alas, é engraçado que eu estou na Alas e estou na Ubifol, então, mas falando agora como Alas, o nosso desafio é cada vez ser menos dependente a nossa carteira ser menos dependente da Ubifol. Não é que a gente vai deixar de atender a Ubifol. A gente tem que crescer como a gente vem crescendo, mas que o percentual da nossa carteira diminua quando a gente fala de Ubifol. A gente tem um negócio que ele tem um desafio gigantesco logístico hoje, e para a Ubifol também a gente é um diferencial ter uma logística própria, uma logística que tem uma performance alta e entrega um serviço com qualidade. Então isso faz a diferença quando a gente está falando na ponta, né? Como que a gente está entregando na ponta. Então assim, o nosso objetivo aqui ele é não só crescer, mas crescer de forma estruturada, né? Olhando sempre para a estratégia que a gente tem, que é uma estratégia que eu vejo que faz todo sentido, entendendo o nosso negócio, que o nosso negócio não é uma logística do agro,
que é uma logística de commodity. O nosso negócio Alas, ele está muito mais para um negócio de varejo. A gente está falando de ticket médio baixo, uma pulverização muito grande, um lead time pequeno, por toda a complexidade que tem do agro, e num ambiente totalmente estressado. A gente está vivendo, eu acho que a gente está num pós-pandemia, a gente viveu momentos caóticos e o mercado está se adequando, voltando para os patamares que eram de 3 anos para trás, mas toda essa mudança, ela gera um desconforto quando o próprio produtor ele está enxergando os preços da commodity, a tecnologia que ele vai utilizar, o valor que ele vai utilizar, e não é diferente quando a gente está falando, aí eu, pro lado da Ubifol, falo, cara, a gente tem que performar e frete é uma conta alta, então a gente tem que apertar alas. Eu mesmo faço eu mesmo me pressiono de ó. No espelho. Então, assim, o desafio aqui é gigantesco. Eu acho que assim, a gente não vai crescer. Eu acho que é uma palavra que não é que não vai crescer, mas vai ser bem difícil a gente ter os mesmos crescimentos que foi falado, de 80%. Hoje a gente já está com 100% de ocupação dentro do nosso armazém. O Thiago falou que a gente começou com 1.000 posições pallets, hoje a gente está com 4.000 posições pallets, e essas 4.000 posições pallets estão muito pequenas para o tamanho do que a gente está imaginando a Alas em 2023 para 2024. Então a gente tem uma estratégia já, uma estratégia que eu acho que tem todo o fit com a Ubifol, e querendo ou não, a Ubifol, ela nos ajuda com esses acessos, né? Então, os próprios clientes da Ubifol podem ser nossos clientes. Tudo vai depender do nível de serviço que a gente está prestando. Então, assim, eu acho que a gente tem esse entendimento, a gente conseguiu setar as nossas expectativas, o nosso entendimento também, e eu acho que a gente está construindo algo que não vai ter esse crescimento, infelizmente, de 80%, mas 50% disso, próximo disso, vai acontecer, mas de uma forma muito estruturada. Então, olhando não só para crescimento, olhando para rentabilidade, olhando para nível de serviço. Então, assim, a gente tem um desafio gigantesco, assim, não só eu, como o Thiago e o time todo aqui da Alas tem um desafio gigantesco, que é colocar de pé tudo que a gente planejou e colocou no PowerPoint, a gente colocar e fazer acontecer, né? Certo. E para esse crescimento, para essa estratégia, existem passos que vocês vêm dando, que você já chegou aqui, já estava em andamento. Quais são esses passos? Acho que a primeira pergunta, qual é essa trajetória até chegar nesse planejamento, nessa estratégia? E aí eu acho que a segunda pergunta é a respeito de como isso dói, como esse crescimento dói. Quais são essas dores do crescimento e o que vocês como executivos, né, que são... Porque assim, só para dar um panorama, o podcast nasce com essa ideia de trazer esses insights de executivos como vocês, que estão na ponta de negócios de expansão, de plena expansão. Então, assim, quais são essas dores? Como resolvê-las? Quais são os insights que vocês podem dar para quem está no mercado também pensando sobre isso e discutindo logística também, acho que. Acho que a gente responde aqui em conjunto, tá? Eu vou, assim, o nosso primeiro passo é que a gente tem um 2023 totalmente atípico. Então, o nosso primeiro passo é a gente romper essa barreira, que é a barreira de 2023, um estresse logístico gigantesco, aonde tem o segundo semestre aí por vir. Então, esse é o grande desafio hoje que está na mesa. Eu acho que o Thiago pode falar que ele está vivenciando tanto, não só o estratégico, mas a operação. É o desafio que a gente vai ter nesse ano
de fazer acontecer o que a gente planejou. Olhando para frente, aí eu acho que assim, eu tenho muita certeza que a gente vai ter que aumentar o nosso nível de serviço para entrar em alguns mercados, mas também a gente vai ter que avançar não só com o estoque UbiFall, como tá com estoque no destino, não aqui na origem, como a gente está hoje, que seria o Uberaba. Então, a gente tem esse grande desafio, uma legislação que vem mudando, que a gente está vendo que está mudando, um desaquecimento da China, que influencia nas commodities, que influenciam no investimento, numa questão legislativa e numa questão climática, que hoje a gente tem os principais fatores no cenário atual. Todo mundo está numa expectativa, uma super safra, uma demanda gigante por logística, muita coisa represada. Então, assim, o nosso desafio esse ano, em específico, o segundo semestre vai ser muito estressado. E a gente está focando toda a nossa energia para entregar um nível de serviço na ponta acima da média. Então, me ajuda, Thiago. É isso, né? A gente tem que primeiro pensar em entregar a safra, né? O Rodrigo já falou, é uma super safra e que vai acontecer 70% dos negócios no segundo semestre, né? Então, assim, como é que faz logística sobre um cenário desses, né? E outra, não é só nós que estamos passando por isso, né? Todo o cenário agro hoje está nesse mesmo pleito. Eu brinco que tenho 9 safras e 9 safras nenhuma é igual à outra, né? Então a gente se prepara, Agnes, respondendo a sua primeira pergunta, a gente sempre se prepara um olho no histórico e um olho no mercado. Não tem jeito de fazer diferente, né? Então, se a gente pegar para o ano passado, a gente já estava com 50%, 60% dos nossos negócios praticamente vendidos e entregues, né? E esse ano já é totalmente diferente. E como que a gente se preparou, né? A gente vem aí com algumas sistemáticas. Esse ano é ano de recertificação de SASMAC. Para quem está nos ouvindo e não conhece, SASMAC é um certificado, né, da indústria de químicos, né? Que é a Biquim, que ela nos certifica sobre saúde, segurança, meio ambiente, qualidade, que isso é legislação, que nem o próprio Rodrigo falou, e a gente tem que ter, né? É binário. A gente precisa, para existir como empresa de logística do agro, a gente precisa ter, esse ano é ano de recertificação, né? E a gente tem um sistema WMS, conforme a gente falou, o estoque de nada para 1.000, depois para 4.000, não parece, mas é muito grandioso esse estoque, porque ele não é estoque estático, né? Não veio, ficou aqui, aí saiu a safra, saiu. Ele é giro, né? Então, assim, esses 4.000 posições, ela pode gerar, sei lá, 2, 3, 4, 5 giros no ano, e isso é um número grandioso. Então, a gente se preparou, a gente vem se preparando. Chegado do Rodrigo, a gente mudou muito essa mentalidade do SLA, da entrega de qualidade, nível civil, o que era nível de serviço, né? Então, a gente vem trabalhando muito nisso. E agora, sobre o fator crescimento, crescer dói. A nossa mãe falava, né? O que é o joelho doendo, mãe? Crescer dói, meu filho. Então, para crescer, a gente vai precisar focar, né, muito bem nessa parte. Eu concordo com o Rodrigo, é muito uma logística de varejo, principalmente porque a gente precisa fazer o Lego ali, fazer o negócio acontecer, mas a gente tem o nosso principal mercado hoje agro, né? 70%, 60% do nosso negócio é agro de insumos, não de commodity, né? Então, não é alto volume, é um talvez baixo volume, mas com a qualidade de entrega, um nível de serviço esperado muito alto, né? E essas pessoas, esse cliente final que a gente vai hoje, que é o produtor, que é a revenda da ponta, a gente vai, futuramente poderão ser nossos clientes. Então, a gente tem uma sinergia muito grande com isso, né? Então, realmente, é uma safra recorde que a gente está se preparando sim, mas ela vai acontecer agora principalmente nos 3 últimos meses do ano aí. São muitos desafios, né? Dentro desse crescimento, também estava pensando numa fala do Rodrigo, que ele falou sobre a Alas também está muito amparada em relação ao Bifol. E aí a gente vem com mais um negócio, que é a Vitalis. E aí vocês também se preparam para atender mais esse negócio do grupo. E essas certificações também têm a ver com isso. Tem a ver. Isso.
quando... Tem até um meme que eu sempre falo que eu tô Adoro. aqui há 3 meses. Então eu já tô há 6. Só que sempre quando eu vinha tinha uma reunião da diretoria, alguma coisa, eu só, eu vou dar minha opinião, mas eu tô aqui só há 3 meses. E às vezes eu acho que até um pouco me isentando, porque assim, a gente tem que olhar sempre para frente, assim, o histórico faz todo sentido, a gente até estava conversando antes sobre isso, que a gente tem lições aprendidas, que isso faz com que a gente amadureça. Mas, assim, ficar falando do passado, a gente não vai fazer com que a gente mude isso, entendeu? Então, eu sempre falava assim, ó, eu só tô aqui 3 meses, eu não vou dar minha opinião, eu vou dar minha opinião olhando para frente. Então, assim, eu cheguei e eu falei pro Thiago, assim, não faz sentido para mim, a gente não tá fazendo a logística da Vitalis. Acho que não faz nenhum sentido para mim. Esse é um desafio novo, é algo novo, mas é um nicho de mercado que faz todo sentido. Quando a gente fala que não é uma logística de commodity, é uma logística diferenciada, faz todo sentido a gente participar desse mercado, que é um mercado também que é exponencial, que é um mercado biológico. Se a gente performar nesse mercado, aí volto lá na conversa que a gente falou, assim, a dependência que a gente, que tá ok a gente ter da Ubifol, da Vitalis, faz com que a gente aprenda junto, que a gente tá no mesmo grupo, então a gente trabalha em conjunto, tanto que eu sou um pouco Ubifol, um pouco Vitalis, um pouco Alas, mas a gente está aprendendo, mas a gente quer, como o próprio nome fala, alas, a gente quer ter asas, a gente quer cada vez menos, o percentual ser cada vez menor do grupo dentro do nosso negócio. Então, quando a gente pensa assim, faz todo sentido a gente estar nesse negócio, que é um negócio, que é uma logística totalmente diferente, muito mais premium do que a logística que a gente tem hoje, que já é premium do quando a gente fala dentro do agronegócio. Então, assim, e a gente mudou tudo. Então, quando a gente fala de Vitalis, se a gente for dar uma volta, já tem as câmeras frias todas aqui, a gente está vindo com investimento para colocar tudo aqui. E aí eu olho pro Thiago assim, Thiago, aqui tá ficando pequeno, cara, tá começando, a gente tá começando. Mas eu entendo que, assim, esse crescimento Vitalis no primeiro momento, até porque, mais uma vez, né? Aí eu tô lá na construção da fábrica da Vitalis, me dá um pouco de conforto, porque tem um projeto lá que vai ter as câmaras frias, toda a parte de armazenagem lá na planta, mas a gente tá falando aí de 1, 2 anos. Então, nesses 2 anos, a gente tem que tracionar, fazer acontecer e automaticamente a gente vai entrar nesse nicho de mercado que é um nicho diferente. Então, assim, o nosso planejamento, ele é bem claro. Quando a gente se reúne, a gente sabe onde a gente está botando os pés. Assim, eu gosto muito da consistência. Eu prezo por isso, e que só quem tem consistência, que tem muita disciplina, quem tem muito planejamento, quem olha no detalhe, mas a consistência vai fazer com que, quando eu falo assim, a gente não vai dar um crescimento de 80%, porque eu entendo que a gente tem que ser constante, a gente tem que manter o crescimento, mas de uma forma que a gente não dê picos de crescimento, a gente venha crescendo, a nossa maturidade para estar dentro desse mercado, que é um mercado que está assim, esse ano vai ser um ano, assim, divisor de águas. Vai ser o ano que, assim, muita gente vai aprender na dor. E eu, às vezes, quando a gente vai conversar com outros diretores, todo mundo vê, puta, mas tu tá muito calmo. Assim, embora eu não esteja muito calmo, eu estou muito confiante. Então, assim, eu confio nesses 3, 4 meses que eu estou aqui, do trabalho que o Thiago vem fazendo, no trabalho que o Kempis vem fazendo. Eu confio na estratégia que a gente adotou, na visão de negócio que a gente tem, nas entregas que a gente se comprometeu a ter. Então, assim, é constância. É muito trabalho, mas no final a gente vai ser constante. Quando eu vou falar da Alas, quando for o Thiago
estiver falando da Alas ou o Kempis estiver falando da Alas, a gente vai ter eu entendo que a gente vai ter o mesmo discurso, que é um discurso que a gente vai ser reconhecido pelo nível de serviço que a gente está entregando, e aí quando a gente olhar para dentro de casa, a performance que a gente vem tendo. Não só performance de movimentação, porque a Alas aqui ela se divide em 2 negócios, né? A gente tem 3 negócios, assim, na minha cabeça ela tem 3, hoje ela tem 2, que um negócio é a armazenagem, que vocês estão vendo aqui, que tem uma movimentação gigante, giro, que quanto mais o giro, tiver mais esse giro, mais o negócio está funcionando. E a gente tem um negócio de transportes, que aí são uma frota grande, agregados, pessoas terceiras que estão aqui, que estão vinculadas a Alas, que é outro negócio que ele, apesar de estar tudo dentro da Alas, a gente enxerga de forma diferente. E tem um negócio que seria novos negócios, que é um negócio que eu espero que tenha um dono na minha cabeça, que está aqui do meu lado, que é começar a olhar de forma estratégica, com calma, com uma visão mais detalhada, visitando a ponta, conhecendo o que é bom lá, o que está funcionando, o que não está. Porque eu entendo assim, o dividir conhecimento é o que faz a diferença. Então, assim, eu entendo que aqui a gente tem uma dobradinha legal, porque existe um cara que é muito logística, e existe um cara que passou por várias cadeiras. Então, eu vou sempre dar uma visão, um contraponto, que às vezes o Thiago fala, puta, eu não tinha visto isso. E o Thiago vai falar assim, cara, mas minha lição aprendida, meu histórico, faz com que... Então, assim, o nosso time é legal porque o nosso time ele é multidisciplinar. Então, a gente tem pessoas que pensam diferentes e a gente deixa bem explícito isso quando a gente quer falar de estratégia. Então, assim, tá bem claro para mim que a gente, voltando lá para Vitalis, não faria sentido nenhum a Alas fazer o transporte Ubifol e deixar a Alas para um terceiro fazer. Não, a gente vai fazer. A gente vai ter que aprender muito rápido. Vai doer? Com certeza. A gente tem um dito aqui dentro que ganhar dinheiro não é fácil. Então, fazer o negócio acontecer não é fácil. Sim. Então, assim, a gente precisa estar ciente disso, que a gente vai ser difícil, mas que a gente está preparado para a gente atender da melhor forma possível. Senhoras e senhores, podem ver, né, que a cabeça desses homens, funciona como um cubo mágico ali, ó. Tem que tudo se encaixar para poder dar certo, entendeu? Gente, Thiago, quantas pessoas nós temos hoje na Alas e contando os terceiros também? Hoje a gente, diretos, né, a gente já está próximo a 50 colaboradores, né, e nós estamos falando de aproximadamente mais 50 indiretos, né. Sempre falo que a gente tem aqui 100 colaboradores diretos e indiretos, porque os parceiros nossos acabam seguindo as nossas regras, né, porque para eles terem nossa certificação, as nossas legislações, a gente exige deles uns contratos bem completos, né. Então, hoje nós estamos aí beirando a 100 colaboradores diretos e indiretos. Bacana. É impressionante como que cresceu tão rápido, né? Eu lembro quando eu cheguei na Ubifol em 2020, era você, depois tinha mais uns 3, e agora já tá tomando essa proporção. A Alas, ela cresceu muito rápido, muito porque tudo a gente falou aqui, né? Ela tem um grande laboratório, né? A Ubifol, a Vitalis, né? Ela dá um laboratório muito grande pra gente. Mas a gente também foi a mercado, né? Conseguimos aí 25% de outros negócios até 2022, né? Acumulados. E a gente tem cada vez mais desafio em cima disso. Então, a gente tá fadado a essa questão do crescimento, fator exponencial, né? Então, e é muito... Eu que tô desde o início, né?
Vim também em 2021 para cá, porque assim, a gente montou o negócio, eu dentro ainda com 2 guarda-chuvas, depois eu migrei todo 100% para alas. Ver tudo que a gente já construiu é de muito satisfação e gratificação. Mas ainda ver o que a gente ainda tem para fazer é melhor ainda, né? É mais desafiador ainda. Então, assim, com certeza é um trabalho assim fantástico. Então agora vamos falar sobre expectativa versus realidade. Rodrigo, como é que você está enxergando hoje o mercado de supply? Difícil. O desafio é gigantesco. Eu já estou um bom tempo em supply chain, mas assim, eu vim da indústria de alimentos, então é um mercado um pouco diferente. E quando eu entrei na indústria de químicos, eu entrei bem no olho do furacão, que aí a gente fala assim, pô, o NPK, a grande maioria, vem da Rússia, Ucrânia e Bielorrússia. E eu entrei num pós-pandemia com uma guerra bem nessa região. Então, um mercado totalmente complicado, com vários detalhes, vários problemas entre países. E aí o mercado tenta voltar para a normalidade, tem essa guerra. E agora é natural do mercado ele tá voltando para sua normalidade e ter esse estresse, que é um estresse que a gente está falando, é um estresse da cadeia como um todo. A gente fala de um estresse de uma depreciação muito grande no custo da matéria-prima, vindo de uma pandemia onde faltava matéria-prima, então todo mundo com estoques muito altos, a um preço muito caro, e vem esse mercado totalmente depreciando todas as matérias-primas, uma super safra, as commodities também caindo, não na mesma proporção, mas caindo também. Um ano que a gente teve eleições no Brasil, então isso tudo acaba impactando na cadeia de supply chain. E impacta na cadeia de supply chain desde a parte de suprimentos, ressuprimentos, na indústria, porque a indústria é muito afetada por isso, porque o time comercial acaba trabalhando um pouco por demanda, então fica uma demanda retraída no lado comercial, que quando ela vem de uma forma com muita força. Então, assim, tu vê esses picos dentro dos meses na indústria, que acaba isso aí, mais uma vez, olhando lá para dentro da indústria. Isso, quando a gente vê a indústria, assim, tem um trabalho a indústria só é bom na indústria quando a gente tem um planejamento muito elevado, que a gente trabalha flat, então tudo que está acontecendo está planejado, a gente está produzindo, a gente está expedindo, a gente está transportando. Então, assim, isso é um mundo perfeito que nunca existiu. Então, assim, aí vamos para a nossa realidade. A nossa realidade o mercado está represado, a gente tem todos esses fatores macroeconômicos acontecendo, a gente tem um produtor que viu um pouco o principal ativo dele, que é a soja, o milho, caiu o valor. Então, imagina, eu fico me imaginando, assim, há um tempo atrás eu trabalhava conversando muito com esses caras. Então, o cara acorda com a soja dele valendo um preço, e Chicago abre, ela deprecia 10%, 15% num dia. Então, imagina, o cara tá lá, ele não pode colher, não pode fazer nada, ele tá lá e ele tá vendo o negócio perder valor. Ao mesmo tempo, com tudo isso acontecendo, a gente tem que se programar, porque a gente sabe das nossas capacidades físicas de expedição. E até demanda que ela vai vir como um tsunami. Então, a nossa realidade é essa hoje. Então, a nossa realidade é se preparar ao máximo e tentar deixar
a operação quanto mais linear possível para a gente não tentar reduzir ou mitigar ao máximo esse estresse na cadeia. A gente vai conseguir? Eu sou bem consciente que não. A gente vai conseguir mitigar um pouco, mas a gente vai ter esse estresse que vai vir, em algum momento vai acontecer, e a gente tem que estar preparado para a gente atender e não perder o que a gente olha como alas, quando a gente enxerga como alas, que é o nível de serviço. Então, quando a gente fala de nível de serviço, aí a gente começa a criar alguns processos que deixam mais moroso a operação. E quando a gente faz isso num ambiente totalmente estressado, a gente tem que ter a consciência que a gente vai ter que dormir em paz com isso, porque a gente vai ter que trabalhar aí de 6 a 3 meses num ambiente bem estressado. Então, assim, a nossa realidade é essa hoje. Supply chain, aí puxando um pouco a sardinha para o meu lado, é a parte que eu entendo que é hiper estratégico para uma companhia. A decisão estratégica de comprar matéria-prima, de se posicionar em matéria-prima é fundamental. A decisão de produção e fazer essa produção cada vez mais ficar linear, com qualidade, com zero de acidente, é importante. E aí tem o fim a cereja do bolo, que é a logística. E a cereja do bolo, a logística, ela vai ter que, todas essas distorções que estão acontecendo, ela vai ter que pegar, absorver, corrigir, porque isso não pode transparecer para o nosso cliente final. A gente vai ter que corrigir isso lá na ponta. Então, assim, o desafio é gigante. Assim, não é à toa que o Thiago tem mais cabelo branco que eu. E menos caminho. Então, assim, o desafio eu acho que é gigante. O Thiago pode falar que, assim, ele está vivenciando muito mais isso na parte operacional do que eu. Eu tento absorver o máximo e servir de um escudo para ele, porque eu posso, como eu estou um pouco lá no Ubifol também, eu posso tentar deixar mais flat essas anomalias e vir mais redondo, para que não tenha tanto estresse aqui, que já vai ter um estresse muito grande, que é um estresse de... A gente está falando de uma movimentação que ela pode triplicar da média que a gente vem fazendo até esse semestre. No próximo semestre ela pode triplicar. Então a gente está falando que assim, 3 vezes o estresse que a gente está tendo agora. Então, assim, o Thiago tem que estar assim, absorver isso e estar com muita paz dentro dele, que isso vai acontecer, entendeu? Será que nós vamos terminar o ano com Thiago, Vinícius Rodrigues ou André Arcelo com mais cabelo branco? Acho que os 3, viu? Os 3, eu acho que eles terminam. Eu assim, ó, quando eu olho no futuro desse ano, assim, no final desse ano, eu acho que eles vão terminar o ano comendo churrasco. Patrocinado pelo Rodrigo Quem tá falando assim... Ó, aquele cara é meio maluco, mas deu umas coisinhas das ideias dele que fez funcionar. Mas eu entendo assim, que a gente trabalha como um time, embora estejam no mesmo guarda-chuva, sejam empresas diferentes. O que eu mais prezo pro time, embora seja Alas, Ubifol, se é Supply, se é indústria, é que a gente tenha uma harmonia, que a gente trabalhe no coletivo. Que no final das contas, o que a gente quer? O que a gente quer sair daqui e falar assim, cara, eu fiz o meu melhor, eu entreguei o que tinha que ser entregue e eu fiz o meu melhor. O meu melhor foi o melhor de todo mundo? Não, mas eu fiz o meu melhor, então eu acho que assim, tá todo mundo procurando fazer isso. Então, assim, o mais legal, assim, a gente tava conversando hoje antes, era sobre isso, assim, o Thiago tava me contando uma história e eu disse assim, cara, quanto menos eu tiver que interceder, mais eu vou estar satisfeito. Então, assim, aí eu tô vendo que o negócio tá fluindo, que vocês entenderam a filosofia do trabalho. Agora, quanto mais eu interceder, mais eu vou estar assim, ainda não entenderam, ainda não tá dando leak. Então,
Eu acho que é isso, assim, que o desafio é gigante. E hoje é sexta-feira, né, gente? Então, assim, já abraçou o seu coleguinha de suprimentos? Porque eu falo assim, alô, suprimentos. Eu falo que é a área de sofrimento. Porque, gente, o que essa galera pena, né, Agnes? Então, vou mandar um abraço aí pro Vinícius, a Marildo, o Jário, Catiele, Vitinho. Muito obrigada aí por todo o suporte. Aqui na Alas nós temos o Mário também. Mário, aula. Mas só faz o adendo, não esquece do André, que ele fica com ciúme. Ai, André. André, Letícia, Felipe, Guilherme, Thiago. Eu achava que o Carlos Landerdal tinha um time ciumento, mas eu tô achando que Não, eu acho que o senhor é mais ciumento. é mais ciumento, é ciumento. Não, mas o pessoal eu conheço eles há muito tempo também, né? Mas eles têm uma genética melhor que a minha, questão de cabelo que você falou, viu, Letícia? A deles não cai, não. Fica branco, mas não cai. Fica branco, mas não cai, né? O meu não chega nem tempo ficar branco. Mas acho que é toda uma engrenagem, né? De toda a empresa funcionando muito bem pra gente ter os resultados que a gente tem hoje. Então, assim, se os suprimentos não tá bem, a gente... Então, é toda uma cadeia, né, de pessoas, né, que no final a gente tá falando de pessoas, eu sempre já falei isso em outros episódios, mas das estratégias se encaixando pra gente ter os resultados que a gente encontra hoje. Vocês estão exemplificando isso muito bem. E você, Thiago, né, das perguntas? Exatamente. Dentro do cenário, né, de logística, quais os principais desafios? A gente já falou muita coisa aqui, mas qual que você pontua como o principal desafio? O Rodrigo falou bem da questão da cadeia de suprimentos como um todo, né? Por isso chama cadeia, né? Um depende do outro. A gente tem 2 desafios de logística, né? Colocar a matéria-prima dentro do supply a tempo e a hora para a indústria produzir, porque a capacidade de armazenagem ela vai estar suprimida por conta de outros processos a gente já falou que a gente está 100% da nossa ocupação. E também nós vamos ter a logística de distribuição, que é a perceptível pelo cliente, né? A gente fala muito dentro da engenharia que o que gera valor para o cliente é a entrega final, mas ninguém vê o que está por trás dos holofotes, né? Toda essa cadeia que a gente acabou de falar aí na figura, principalmente o Rodrigo trouxe muito bem para a gente essa questão do ponta a ponta, né? Mas a gente tem um desafio enorme, a gente já veio falando no episódio inteiro, sempre desafio, mas essa demanda represada, ela vai precisar ser escoada, de alguma forma. Os corredores que a gente sempre fala, eles são comuns para todos. As dificuldades de logística entre logística, ela é normal, né? Pavimentação, algumas regiões mais inóspitas, de difícil acesso. Ali, meados de outubro, começa as chuvas, então, assim, caminhão carregado às vezes não entra em fazenda, isso tem todo um cenário também. Mas a gente, isso, a gente precisa estar preparado, né? Fazer planejamento de algo que a gente ainda desconhece é muito difícil. Mas o estar preparados colocar para dentro o maior número de contratos que a gente conseguir fazer, trazer os nossos parceiros de outras safras que já fizeram conosco e trabalhar eles para que eles estejam preparados dentro da legislação vigente, dentro de tudo isso, né? Deixá-los aqui prontos, apostos para esse negócio, né? Junto com nossos motoristas e parceiros aqui. E sermos eficientes na parte de giro de estoque. Então, a gente vai ter que ser eficiente para a produção continuar flat e a gente conseguir absorver essa parte de produção que está vindo, né? Que ela está só fazendo a rampagem, começando a fazer a rampagem, e a gente vai ter que ser eficiente. E dentro disso tudo, que a cereja do bolo é a eficiência. Aí, como que a gente mede a eficiência de logística? É entregue no tempo certo, Sim. na qualidade certa, esperada, né? A gente fala muito de expectativa na pergunta. Então, assim, dentro da qualidade esperada, com a quantidade certa. Então, assim, que a gente chama de SLA dentro da logística, são os níveis de serviço, né? Então, esse é o desafio. O maior desafio é colocar o escoamento. Então, a logística de distribuição, agora a logística de supply está entrando, para que a gente lá em meados de outubro, agosto, setembro, outubro, mas principalmente outubro, acho que vai ser o ponto-chave para a gente escoar tudo isso e colocar essa eficiência na ponta, né? Então, nosso desafio está muito alto para esse ano. Agora eu tenho uma pergunta para você. Ai, meu Deus. Eles são os caras da logística? São os caras.
Eles são... Mas eles são bons de cubo mágico? Não. Ele serviu só pra desestressar, né? Esse aí foi só pra... Não, mas pelo menos eles são bons na logística. Então nós estamos bem assistidos. Muito bem assistidos. Cubo mágico péssimo. Devolve, que eu não vou me levarem pra casa também. Fiquei nervosa, fiquei estressada. Gente, pra gente poder terminar, eu queria fazer uma pergunta pros dois, né? Dificilmente a gente consegue separar a nossa vida do nosso profissional. Então, quais são as lições que a logística traz que vocês levam pra vida de vocês? Deixa. Essa a gente não combinou, tô brincando. Essa é pra fazer chorar, sabe? Aquele momento pessoal, assim. Sim. Eu acho que é resiliência. A gente tem que ter muita resiliência na vida da gente, é feita disso, né? Respeito, resiliência, entender o outro lado. Eu sou pai de menina, então, assim, todo dia tu tá aprendendo, né? E não é diferente aqui na aulas, não tá sendo diferente quando a gente fala de logística, cadeia de supply chain. Todo dia tu pode aprender um pouco. Aí vai muito se tu tá aberto para isso, para aprender, para compartilhar, para ouvir. E acho que o segredo de tudo é isso, é saber ouvir, independente do ponto de vista. Eu acho que o engajamento do time, acho que eu passei por times muito, muito grandes e times pequenos e sempre funcionou com muito engajamento, mas eu sempre botei isso na minha vida, assim, que é a abertura e a pessoa só se sente, só tem um engajamento quando ela se sente fazendo parte. Então, assim, ouvir, e às vezes não faz sentido nenhum, tu fala assim, cara, eu tô tão certo disso, não preciso ouvir ninguém, eu vou tomar essa decisão, e tu fala assim, não, pô, cara, vamos deixar todo mundo falar, porque se todo mundo opina, tu acaba trazendo as pessoas se sentindo parte do processo. E isso é muito resiliência, porque assim, até as minhas são cachorras lá em casa, eu sou o único homem. Então, são 2 cachorras, Isso é muito a minha esposa, 2 meninas. Então, assim, o meu pai é falecido, então eu tenho uma irmã, então é só mulheres. Então, assim, e mulheres de opinião, né? Então eu tenho que ter resiliência para ouvir e falar assim, não, realmente eu tô errado, eu tenho que mudar. Então, assim, acho que na logística não é diferente, tá? Assim, a gente tem que ter uma resiliência, assim, acima da média, que quando a gente vê e olha para frente, assim, olha para trás e fala, e agora olha para frente e diz, cara, que desafio que a gente tem, será que vai? Não, vai. Cara, a gente tá aqui para isso, vai. Então, acho que essa... Bacana. E engraçado que eu sou o contrário, né? Eu já tenho 2 homens. Você é menino, né, Thiago? E o mais interessante disso tudo é que meus 2 filhos foram... A minha esposa gestou eles durante os maiores desafios da minha carreira, né? 2020, criação da Alas, minha esposa engravida, pandemia, meu filho nasce dia 29 de dezembro, 4 dias depois a gente pega Covid pela primeira vez, e assim, foi uma luta em família, e a gente sempre juntos. A minha esposa, nesse ponto, ela é maravilhosa. E esse ano de novo, né? Ela tá com 35 semanas. Eu tava falando com o Rodrigo antes aqui, que dia 17 eu já tô indo, já da 37ª semana, a gente já vai estar na expectativa de ganhar o Lourenço, nosso segundo filho, e na iminência de uma safra recorde. Então, assim, quando você pergunta, né, que as lições que a gente leva daqui, a liderar pessoas às vezes é complexo para nós, né, porque a gente está liderando pessoas e processos o tempo todo,
E às vezes a gente tá também dentro de casa, tendo que liderar a nossa casa, né? Então, assim, Mentira, quem que lidera é elas, né? E a já. é o Teodoro, o Lorenzo e a Jéssica. Mas Luiz e Jéssica, beijo pra vocês, guerreiras. não, mas liderar no sentido de, tipo assim, porque, querendo ou não, elas querem nosso respaldo, né? Pô, ela já sabe o que ela quer, né? O carrinho que ela quer comprar, ela já sabe. Ela só quer, assim, você gostou? Você só faz um joinha, ela já tá... Mas elas já sabem, elas dominam, mas elas sabem. Mas quando a gente faz esse paralelo com o trabalho, muitas vezes a gente sai daqui e fala assim, nossa, agora eu sou o Thiago Alas, o Thiago pai, Thiago esposo, né? E resiliência é uma palavra fortíssima no meu vocabulário, porque quantas resiliências a gente não tem que ter o dia todo, o tempo todo. Gosto muito, mas eu gosto muito dessa questão de sinergia, né? A palavra sinergia, ela mexe muito comigo, no sentido de a gente tem que ter, toda hora a gente tem que tirar uma capa e vestir outra, mas a gente tem que continuar sendo nós e com o nosso perfil, a gente tem que ter essa personalidade nossa. Mas a logística, não é à toa que eu entrei por acaso e nunca saí, né? Porque é desafio, né? Ela não te deixa parado, ela te dá sinergia o tempo todo. E sinergia tem a ver com movimento, né? Por isso que eu gosto tanto da palavra. Então a gente tá sempre movimentando. Sempre movimentando. Aproveitando, mandando um abraço, né? Pra Jéssica aqui, que ela... Pô, ela tá lá com o barrigão, custando a se locomover já, coitada. Mas vai dar certo, a gente já tá aí no reta final. Qual a hora aí pra ela? Chegando. Já tá chegando já essa expectativa. É isso, daqui a pouco mais um Ubi Baby. Ô, bebê. Ubi Baby. Mas é isso, gente. Foi muito bom ter vocês aqui. Obrigado. Agradecemos muito a presença. Tá vendo, Rodrigo? Nem doeu, né? Não. A gente chama de marketing, legal, né? Vai, fala, por favor. Vocês sabiam que eu vou contar uma história? Eu sou o cara da história, né? Ele Vamos é. lá. Eu adoro Vocês essas sabiam que histórias. o meu início de carreira foi no marketing? Não é mesmo? Eu iniciei a minha carreira, assim, profissional mesmo, entre estágio, tudo. Eu trabalhei em laboratório químico, dentro de uma indústria de revestimento cerâmico. E o diretor comercial passou assim, não, esse menino aí, ele tem fit pra trabalhar lá no marketing. Lá. Eu disse, puta, bom, esse cara tá enxergando o quê em mim? E marketing era uma palavra com muito glamour, né? É ainda, mas assim, lá na época, que assim, era uma palavra que tinha assim, sabe, marketing, o cara que trabalhava no marketing era o cara mais diferenciado, tudo. E aí eu fui pra trabalhar nessa área e aí fiquei 4 anos. Só que assim, muito louco, porque eu trabalhava dentro da área de marketing, mas com viés totalmente financeiro, a abertura de franquia. Sim. Mas foi muito legal, assim, porque é um pouco antagônico do resto da trajetória da minha carreira, né? Porque é uma coisa muito mais com número, muito mais com estatística, tudo mais, assim. Eu tenho um pezinho lá no marketing. Já entende. A gente vai chamar pra mais projetos. E olha só, gente, uma curiosidade, tá? Não só no marketing, mas em estilo também, viu? Thiago, não sei se você sabe, viu? Mas o Rodrigo, ele chegou lá na UB e a galera agora tá tudo no estilo. O Vinícius Granato mesmo? Seguidor de Rodrigo. Só fazer um parênteses aqui, ó. O sapato dele vermelho ontem não tava legal. Ih, menino. Antes lá do pessoal do escritório. Não, ele já falou assim, vamos mudar o uniforme da ala. Precisa... Marketing ou marketing falando. Tá dentro dele. Tá dentro. Tá dentro. Tá lá no gênero. Gente, muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Pra quem tá assistindo a gente, chegou até o final, não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais. Então a gente tem o Bifol, redes sociais da Alas, Vitales. E aí? Ó, o meu time é um dos maiores, hein? Então todo mundo dá like lá, porque, sabe, a gente tem que ser o melhor. Então, Pode ajudar. Cobrar isso, claro. Pessoal da operação aí. Desafios de like. like. A vida agora é só like. Eu quero ver qual episódio vai ser o mais curtido. Se é o do Rodrigo, do Carlos ou da Cassiana. Eita! Lancei o desafio, hein? Eita! Mas vamos ter que trazer o prédio. É isso. Obrigado, pessoal. Obrigada, valeu. Valeu. E até o próximo, né? Até o próximo episódio. Próximo vamos fazer na praia.
Você vai emprestar seu apartamento pra gente? Vai levar a gente? Mas o aéreo eu gostei, viu? O aéreo depois a gente pode montar a plataforma. Isso.